Fala, Nelson, tranquilo? Bom dia, meu velho. Então, pessoal, continuando aqui, hoje a gente, bom dia aí pro Gabriel, pro Arthur, tá junto aí de novo, pra Heloísa. Deixa eu ver se não vai faltar ninguém. Arthur, Diane, Matheus, Gabriel, João, pro Nelson, pra Heloísa. Acho que foram todos, né? Beleza? Então, assim, ó, seguindo o nosso cronograma lá que o Rodrigo colocou no grupo que eu passei para ele, hoje a gente vai para a nossa segunda aula. Para quem perdeu a primeira aula, eu vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube. Então é só procurar lá no YouTube Prof. Michel Vargas ou Prof. Michel Vargas Mentoria para Concurso. E aí vocês conseguem estar assistindo a aula de ontem. As aulas foram eu organizei as aulas com questões, tá, pessoal? Focado na Fundatec, que foi a última banca do concurso de vocês. Para quem não participou ontem, Agora sim. Sim, travou, professor. mas voltou, eu acho, né? Sim, sim. Voltou. Tá, beleza, então. Obrigadão aí. Qualquer coisa, se der alguma bugada aqui, vocês gritem aí, mandem no chat que eu tô acompanhando, tá? Então, ontem a gente trabalhou parte de monômios e polinômios, trabalhamos a outra, esqueci até quais foram todos os tópicos, deixa eu ver. Depois a gente trabalhou função do primeiro grau, trabalhamos também a parte de... Deixa eu abrir aqui só. Conjuntos e subconjuntos, múltiplos e divisores, análise combinatória e sequências numéricas. Foi isso que a gente bateu ontem na aula. Seguindo, então, vamos embora para a aula. Para quem vai assistir pelo canal do YouTube, também vai ficar lá o link do grupo de estudos do professor Rodrigo Gomes. Então, entra lá para o grupo, lá tem umas quantas aulas aí nessa virada de ano aí para vocês. E qualquer coisa, para quem está na aula hoje, é só estar liberando o microfone ou colocando no chat aí, que eu vou acompanhando. Podem ficar super à vontade. A ideia da aula é que vocês possam sanar alguma dúvida ou fazer algum questionamento ali sobre o assunto. Tá bem, pessoal? Fiquem super à vontade aí para participar da aula. Então, ali, ó, a primeira questão de hoje, a gente vai trabalhar o assunto de divisão proporcional. E aí, aqui a gente vai trabalhar o programa de participação, uma questão que caiu agora em 2024, então diz que o programa de participação nos lucros, PPL, de uma empresa irá dividir 22.500 entre suas gerentes, Patrícia, Thalia e Gabriela. A divisão será feita proporcionalmente. Então aqui está o detalhe que vocês têm que observar na questão. Essa é uma das questões que o comando dela já tá nessa palavra aqui. Se ela está dizendo que é proporcionalmente, vocês têm que entender que está subentendido que é para usar o conceito de diretamente proporcional. Tá bem? E lembrando, o conceito de diretamente proporcional é quando a gente faz x está para y igual a uma constante. Beleza? Aí o que acontece aqui? Ó, chegou o mestre aí. Fala, Rodrigo, beleza? Aí o que acontece? Dando sequência, ó, ele é proporcionalmente. Então vocês precisam levar para a prova de vocês o conceito que duas grandezas, o que são duas grandezas? O x e o y estão fazendo o papel de qualquer quantidade.
sempre nas questões, o X, vocês vão usar o nome de uma pessoa ali, ou vão usar uma letra genérica, e o Y é sempre uma quantidade. E o K vai ser o valor que a gente vai descobrir agora na sequência. Então, é sempre no mesmo molde. Ainda mais, pode ser para qualquer banca, mas principalmente na Fundatec, vocês sempre conseguem fazer pelo mesmo caminho. Então, eu vou ensinar aqui o modo mais simples que eu acho, ao meu ver, e vocês podem pegar todas as questões de divisão proporcional, sempre funciona pelo mesmo método, tá bom? E aí diz ali, ó, sabendo que a Patrícia tem 3 anos, a Thalia tem 7 e a Gabriela tem 5, o valor que Gabriela receberá é de quanto? Aqui é tranquilas as questões da Fundatec, porque geralmente o comando da questão é quem é que vai ganhar tanto, quem recebeu mais, quem recebeu menos. Já tem outras bancas que fazem vocês fazerem comparativo entre os 3 valores ou entre os 2 valores. Então aqui é mais simples do que nas outras. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer que a Patrícia está para 3 igual a K. Por que Patrícia? Porque ela é uma grandeza, o valor que ela vai receber é P, está para 3 igual a K. Depois, a Thalia está para 7 igual a K. Parou de travar, eu acho, né, João? Que ali o João colocou, mas já faz, foi quando eu perguntei, né? Beleza, valeu. Ó, depois, a Gabriela está para 5 igual a K. Às vezes, ainda bem que hoje está com sol aqui, né? Mas às vezes só fica nublado e até a internet começa a ficar ruim. Aqui na campanha. Não, tô brincando, não é tanto. O Nelson acha que eu tô bobeando, que Bagé é uma cidade muito pequena. É bom demorar, mas é pequeno. É verdade. Ó, então o que acontece? Nós temos essas 3 grandezas. Agora o que eu faço? Ó? Eu pego a Patrícia, mais a Thalia, mais a Gabriela. Elas 3 juntas, pessoal, tem que receber quanto? 22.500. Concordam? Então, o que vai acontecer aqui? Eu não posso resolver, depois a gente, nas próximas aulas, vai falar sobre isso, eu não tenho como resolver uma equação do primeiro grau com 3 variáveis. É impossível. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos isolar o P, isolar o T e isolar o G. Então, vai ficar assim, ó. O P é igual, o 3 está dividindo, vai passar multiplicando, 3K. O T vai ser igual a 7K, o 7 vai passar multiplicando, e o G vai ficar igual a 5K. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo substituir aqui, ó, no lugar do P eu coloco 3K, no lugar do T 7K e no lugar do G 5K. Então vamos lá. 3K mais 7K mais 5K igual a 22.500. 3 mais 7 dá 10. 10 com 5 são 15K. Igual a 22.500. Isolo K, 22.500 divididos por 15. Quanto dá isso daqui? Desculpa. Ó, 22.500 divididos por 15. 22 por 15 dá 1. D2 eu não consigo tirar 5, pede emprestado. 12 para 5 são 7. Baixo 5. 75 para 15 vai nos dar 5, né? 5 vezes 5 são 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Zerou. Então, eu vou baixar 2 zeros e vou acrescentar 2 zeros.
Então, o nosso K será igual a 1.500. Pronto. O que é o K? O K é a nossa constante de proporcionalidade. Então, agora, a gente vai para o comando da questão. Nós queremos saber relacionado a Gabriela. Poderia ser a qualquer outro. Então, como é só relacionado a Gabriela, nós vamos colocar aqui, ó, a Gabriela é igual a 5 vezes o K. Mas eu já sei quanto vale o K. É 1.500. Então, a Gabriela vai ser igual. 5 vezes 5 são 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Então, dá 7.500. Ficamos aqui no gabarito, na letra B. Tranquilo? Deu para entender essa de boas? Alguém teria alguma dúvida? Quiserem fazer alguma pergunta, sempre fiquem à vontade aí. Fechou? Ó, dando sequência, a gente vai dar um giro nos assuntos ali, tá? Então, para quem está lá no grupo do professor Rodrigo Gomes, o que a gente fez? Eu coloquei os tópicos que eu ia trabalhar na aula, mas eu mesclei, tá? Para não ficar, vou trabalhar só divisão proporcional primeiro, depois outro. Então, eu fiz uma aula com as questões como vai vir na prova de vocês, misturada lá, tá? Aqui na questão número 2, a gente vai lá conversar um pouquinho sobre equação exponencial. Então, o que acontece aqui, ó? Ela nos diz o seguinte: sejam A e B, respectivamente, soluções das equações. Você sempre tem que cuidar que, às vezes, o pessoal, não sei se tem alguém que está estudando pela primeira vez para concurso ou vai assistir depois, às vezes não entende o respectivamente. Ela está nos dizendo o quê? Que o A é a solução desta primeira parte aqui e que o B é a solução desta parte aqui. E no final ele quer o quê? Ó? O valor do A mais B. Então a gente vai fazer o quê? Separado cada um. E qual é o conceito de equação exponencial? Vocês têm que usar a propriedade. O que diz a propriedade de exponencial? Que quando eu tenho as bases iguais, por exemplo, assim, ó, eu vou até usar uma outra letra, não vou usar, ó, propriedade da exponencial. Ela nos diz assim, ó, que se eu tenho t elevado na m e eu tenho t elevado na n, o que está acontecendo aqui, ó? O t é igual ao t do outro lado. Então, se as bases são iguais, isto daqui nos diz o quê? Que os expoentes também serão iguais. Sempre. Se as bases são iguais, os expoentes serão iguais. E vice-versa. Se vocês tiverem a mesma potência, eu posso igualar as bases. Tá bom? É uma propriedade de exponencial. Não sei se todos lembram, ou se já chegaram nesse tópico no curso que vocês estão estudando. Aí, a gente vai usar aquele conceito ali, então. Então, o que eu preciso sempre fazer na exponencial? Manipular de forma que eu consiga enxergar as bases iguais. É isso nas questões. Vocês não precisam, não consigo resolver e tal. Não, tenta lembrar sempre do básico. Deixar as bases iguais. Então, eu vou pensar aqui, ó. Eu tenho 3/5 elevado na x. Aí vocês precisam pensar comigo o seguinte: como que eu posso escrever 27 sendo na base 3? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, se eu colocar 3 ao cubo, vai ser o mesmo número, é 27. Pô, mas eu não vou enxergar isso num outro número. Então, vocês usam o conceito de fatoração, ó. Se vocês fatorarem o 27, 27 não dá por 2 porque não é par. Ele dá por 3. 27 por 3 dá 9.
dá por 3 que dá 3, dá 3 que dá 1. Então, vocês podem dizer que 27 é o mesmo que 3 na 3. Foi isso que eu fiz aqui. Por quê? Porque 27 é tranquilo. Mas se for qualquer outro número, a gente tem que estar tranquilo para resolver, né? E o 125? Eu preciso deixar ele na base 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. Vocês iriam fazer a mesma coisa. Ó. 125 fatora. 125 dá por 5. Ele não dá por 2 porque não é par. Não dá por 3 porque a soma dos algarismos não dá um número divisível por 3. E termina em 5, então dá por 5. 125 por 5 é 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 deu 1. Então ali, ó, nós ficamos com... Opa! 125 é o mesmo que 5 ao cubo. Beleza? Então, traz para cá. Aí, lá nas propriedades de potenciação, nós temos o quê? Quando eu tenho 3 ao cubo e 5 ao cubo, eu posso deixar eles somente em um expoente. Então, nós podemos fazer isso daqui, ó. 3 quintos na x é igual a 3 quintos na 3. Porque como eu tenho, ó, 3 aqui e 3 aqui, eu posso elevar ele uma única vez na 3, tá bom? É a mesma coisa. Aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão só igualar. A gente diz que corta aqui, mas não corta, na verdade. A gente só compara. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, aqui, consequentemente, x vale 3. Feito. Resolvida aqui nossa primeira parte. Aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o B. Quem vai ser o B? Só colocar aqui que eu vou... Aí, agora sim. Só estava colocando um espaço ali. Ó, 2 na x igual 4 raiz quarta de 8. Aqui não dá para sair, não dá para tirar da raiz, né, pessoal? Por quê? Vou fazer aqui em cima, ó. Raiz quarta de 8, eu não consigo porque o 8 é 2 ao cubo, certo? E quando o expoente é menor que o índice, não é possível. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escrever o 8 fracionário. Como que eu faço o 8 ser fracionário? Ó, vou fazer de um jeito, vou apagar lá em cima, vou fazer ali na outra tela para vocês. Raiz cúbica, raiz quarta, perdão, de 8. O 8 é quem? Dá por 2, 4, dá por 2, dá 2, dá 2, que dá 1. Então, eu posso escrever 2 ao cubo. Então, isso daqui fica raiz quarta de 2 ao cubo. Só que vocês podem observar que eu preciso chegar numa base 2. E eu não estou ainda na base 2. Eu estou com uma raiz quarta de 2 ao cubo. Então, vocês podem usar a regrinha do sol aqui, ó. Imagina que aqui tem um sol. É meio besta o método para gravar, mas funciona. Ó, quem é que está pegando o sol? O 4. Então, vocês têm que pensar assim, ó. O 2 com uma barrinha. O 4 está no sol. O 4 está no sol, então ele vem para a sombra. E o 3, que estava na sombra, estava embaixo da raiz, agora vem para o sol. Então, nós ficamos com 2 elevado na 3 quartos. Fechou? Tranquilo aí para todos? 2 na 3 quartos. Então, ali, ó, mesma base, cortou. Quanto vale esse x? 3 quartos. Beleza?
Só que lembrando, né? Esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B. Então, nós temos o quê? A mais B é igual a 3 mais 3/4. Aqui vocês podem fazer por produto misto ou por mínimo múltiplo comum. Produto misto é o quê? Nós vamos multiplicar a parte de baixo, ó, 4 vezes 3, multiplica e soma ou subtrai. Nesse caso aqui eu vou somar, né? Então vai ser, ó, 4 vezes 3 são 12. 12 mais 3, 15. 15 sobre 4. Então, nosso gabarito, letra E, 15/4. Fechou aí para vocês? Tranquilaço? Se não lembrar assim, alguém não lembra de produto misto, vocês podem fazer também assim, ó. 3 mais 3/4. Vocês têm frações com denominadores diferentes. Então, vocês podem 1 e 4, o mínimo múltiplo comum vai ser 4. Vocês podem dividir pelo de baixo, multiplicar o resultado pelo de cima. Então, seria 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 dá 12. Ó. Mais 4 por 4 faz o mesmo processo. Ó. 4 divididos por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 12 mais 3, 15. 15 sobre 4. Beleza? Então, indiferente se sabe por produto misto ou por regra de soma de frações com denominadores diferentes, chegamos em 15/4. Beleza aqui? Tudo tranquilo? Vou à frente, então. Próximo tópico nosso é teorema de Pitágoras. Então, aqui caiu esse ano uma questão um pouco diferente, e aí eu quis trazer para vocês ela mesmo sendo de nível superior. Em um triângulo retângulo, os catetos medem x mais 1 sobre 2 e x mais 3 sobre 2. Considerando que a hipotenusa mede x, qual é o perímetro desse triângulo? Então, o que acontece? O perímetro, nós sabemos que é o quê? Se tratando de triângulo, é a soma de todos os lados. Então, nós vamos somar os lados. Beleza? Só que antes, nós temos o quê? Ó? Um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é x. Lembrem sempre que a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. Um dos catetos, x mais 1 sobre 2 e x mais 3 sobre 2. Como que eu vou resolver isso? Aí vocês precisam lembrar de Pitágoras. Fazendo simplesmente o quê? A hipotenusa ao quadrado. Ó. Pitágoras. Hipotenusa. Caraca. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, essa daqui vocês têm que levar para a prova. Questão que caiu na última prova, se eu não me engano, era uma escada que tinha sido colocada numa parede e tal. Então, é tradicional já de cair. Já caiu outros anos na brigada, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? A hipotenusa é o x, então eu vou pegar x ao quadrado, igual o cateto x mais 1 ao quadrado, x mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais x mais 3 sobre 2 ao quadrado. O que nós vamos resolver aqui? X ao quadrado primeiro, igual. Aqui, ó, nós precisamos lembrar que x mais 1 ao quadrado é um produto notável.
quadrado da soma de dois números, de dois termos, tanto faz. Então vai ser o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o x, que é o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, divididos pelo 2 ao quadrado. Ó. Então vai ser 4. Mais x mais 3, mesma coisa. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, divididos, 2 ao quadrado, 4. Alguém tem alguma pergunta aí? Tá tudo beleza para vocês? Tranquilaço? Pode mandar, Luiz. Pode mandar, João. Vocês fiquem super à vontade. Pô, não lembro de produto notável. Eu abro aqui uma tela e a gente fala sobre eles, beleza, gente? Tá me escutando, Vargas? Tô sim, João. Cara, eu não entendi ali a parte que foi montar o teorema de Pitágoras. O x ao quadrado mais 2, eu entendi. Daí a parte que ficou vezes x, vezes 1, mais 1 ao quadrado, aí eu me perdi. Não captei a mensagem ali. Tá, é que aqui, ó, eu apliquei a fórmula, né? Sim. Olha só. A nossa hipotenusa é x. Então, a hipotenusa ao quadrado, peguei o x ao quadrado. Esta parte que tu não entendeu, né? O x mais 1 ao quadrado, x mais 1 sobre 2. Isso. Como, ó, eu peguei aqui, ó, o x está fazendo papel de hipotenusa. Esse termo todo é o nosso cateto. E esse termo todo, ó, também é o cateto, que foi o que eles nos deram lá, ó. Os catetos medem x mais 1 sobre 2 e x mais 3 sobre 2. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Tu não Na entendeu? verdade, essa parte ali eu entendi. Eu não entendi como é que tu chegou ali no... a parte que começou a montar dos catetos ficou x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Eu não entendi de onde é que surgiu o x vezes 1 mais o 1 ao quadrado. Essa parte me perdi. Tá, tu não entendeu essa parte aqui então de baixo. Isso, Tá. Ó, eu vou escrever aqui para nós, ó. por favor. Nós, claro, sempre, cara. Ó, x mais 1 ao quadrado. X mais 1 sobre 2 ao quadrado. Na verdade, aqui, eu estou fazendo o contrário do que a gente fez aqui, ó. Só para vocês verem, aqui eu estava com ele aberto, vamos dizer assim. Eu estava com cada termo, o numerador eu estava no expoente e o denominador também. E eu trouxe ele para dentro do parênteses. Já aqui, ó, olha o que acontece. Ele já está dentro do parênteses. E eu vou ter que separar eles para resolver. Ó, então o que eu fiz ali foi isso daqui, ó. X mais 1, ó, eles dois estão ao quadrado. Então eu posso escrever x mais 1 ao quadrado e o 2 ao quadrado. E isto daqui, x mais 1 ao quadrado, ou usa o conceito de produto notável, que foi o que eu fiz, ou faz assim, ó. O que é x mais 1 ao quadrado, pessoal? É ele 2 vezes. Então, ó, é x mais 1 vezes x mais 1. Pô, na hora da prova lá esqueci, abre assim e faz distributivo. Será que era isso, João? Agora eu consegui captar. É nessa Oi? parte que eu tinha me perdido. Agora eu consegui captar, era nessa parte que eu tinha me perdido ali. Beleza. Aqui, daqui para frente, ó, ou faz diretão, né? É que ali eu coloquei porque eu pensando que a gente sabe o produto notável. X mais 1 ao quadrado, a definição do produto notável, que é aqui fica fácil da gente gravar, ó. Eu tenho o quadrado da soma
de dois termos. O x e o 1 são termos. Então, quadrado é o 2, da soma de dois termos. A regrinha do quadrado da soma é o quadrado do primeiro, o mais, ó, aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas vocês podem também fazer como eu comentei aqui, ó. X vezes x. Isso daqui daria x ao quadrado. X vezes 1 vai dar x, ó. 1 vezes x dá x. 1 vezes 1 dá 1, divididos por 4. Então, de qualquer maneira, vocês podem escrever tanto pelo produto notável, quanto abrindo num produto normal. Ó, aquilo ali vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre 4, que é o mesmo que eu resolvi aqui, ó. X ao quadrado Tá. mais Agora eu 2x. consegui entender melhor. Melhorou? Sim, perfeito. Ó, aqui é usando o conceito de potência, tá? Tá. Usando o conceito de potenciação, o cara faz chuveirinho, que a gente chama, né? Uhum. E aqui a gente aplicou direto o conceito de produto notável. Ah, agora o pessoal falou, a Diane também falou, agora tudo faz sentido. Agora eu saquei. Cara, vocês podem perguntar mega à vontade. Não, azar, a gente está gravando só pensando, porque é um horário que muitos estão trabalhando, né? Então, para quem está trabalhando, pode assistir depois. Mas, cara, a aula, se vocês me disserem assim, pô, eu não lembro, que outro produto notável tem? Eu boto aqui para vocês também. Vocês têm que lembrar que se aqui for negativo, só o que muda é esse sinal aqui, ó. Tá? Se vocês têm assim, ó. Se eu tivesse x menos 2, por exemplo, eu vou colocar x menos 1, só para vocês verem que só o sinal mudando vai interferir somente no primeiro sinal. Então, ali, ó, x menos 1 ao quadrado. O nome desse cara aqui, vocês não precisam levar o nome da teoria para a aula. Para quem já foi meu aluno, o Nelson aí é meu aluno, sabe, a Andrelise é minha mentoranda, enfim. O que acontece? Quando eu tenho o 2 aqui, eu estou falando quadrado da diferença de dois termos, do x e do 1. Então, vocês só vão fazer isso daqui, ó. Menos aqui, vou deixar de outra cor, ó. Eu pego o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já era. Só muda o primeiro sinal. O resto é tudo igual. Fechou? Vamos seguir o baile lá na questão, então? Abrimos, falamos um pouco aqui sobre produtos notáveis. Ó, seguindo ali, o que acontece, ó? Só para retomar, caso alguém não lembre, eu peguei o x mais 1, abri aqui o produto notável, x mais 3 também abri o produto notável, que eu expliquei ali na tela, na próxima tela. Então, o que vai acontecer? Vocês concordam que aqui o denominador é igual? Se o denominador numa fração é igual, vocês podem fazer o quê? Colocar um único denominador e somar os numeradores. Então, eu vou colocar tudo isso daqui, ó, toda a parte de cima, x ao quadrado, 2x vezes 1 vai ficar 2x, mais 1 ao quadrado é 1, mais, agora essa parte daqui, ó, x ao quadrado, 2 vezes x é 2x, vezes 3 vai me dar 6x. Mais 3 ao quadrado é 9. Ok? Agora aqui, ó, o 4, pessoal, eu estou com ele deste lado, eu não estou em toda a equação. Então, esse 4 vai ter que passar para o outro lado, multiplicando. Então, nós vamos ficar como? Com 4x ao quadrado igual. Aqui ontem a gente comentou na aula
nós temos uma operação com monômios semelhantes. Então, x² dá para operar com x². Eu tenho 1 em cada um. Então, eu vou ficar com 2x². Depois aqui vocês têm, ó, 2x com 6x. 2 mais 6 vai me dar 8x. E 1 com 9 vai me dar 10. Feito? Agora, o que que eu faço? Levo todo mundo para o outro lado. Por quê? Porque eu estou com uma equação do segundo grau. Então, eu vou usar lá na outra tela. 4x² igual 2x². Opa. Mais 8 mais 10. Mais 8x mais 10. O que que eu preciso fazer antes de começar a resolver? Levar todo mundo para um lado só da igualdade. Então, vai ficar 4x² menos 2x² mais 8x mais 10 igual a 0. 4 menos 2, 2x² mais 8x mais 10. Aqui eu vou fazer pelo método usando fórmula de Bhaskara. Para quem gosta de soma e produto, dá para fazer. Divide aqui por 2 todo mundo. Para o x ficar o A valendo 1. Para fazer soma e produto, o A tem que estar valendo 1. E aí depois segue o baile usando soma e produto. Mas aqui eu vou fazer, que eu acho que é o método mais tradicional, o pessoal está mais acostumado. Então, menos b, mais ou menos, raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, divididos por 2a. Para quem faz separado também, tanto faz, os dois dá do mesmo jeito. Então vai ficar, ó, menos b. O b está valendo 8. Então eu vou colocar menos 8, mais ou menos, raiz do b². 8² menos 4 vezes 2, que é o a, vezes o c, que é 10. Divididos por 2 vezes o a. E o a é 2. Então vai ficar x igual menos 8, mais ou menos, raiz de 8², 64. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10. Opa, deu errado aqui. 8 vezes 10. Só um pouquinho. Menos. Mas eu errei ali, ó. Que feio. Olha só. Me matei no sinal aqui, pessoal. Ó, eu passei o 8 para cá e passei o 10 para cá e não troquei o sinal. Que feio, hein? Ao vivo e o cara rateando. Que barbaridade. Acontece, acontece. Tô dormindo ainda, gente. Deixa eu apagar aqui. Talvez vou confundir alguém. Qualquer coisa me perguntem aí que eu volto aqui e explico. Olha ali. Ó, vou trocar o sinal lá. Ó. O 8 vai passar para lá e o 10 também, ó. Só que aí tem que trocar o sinal, né? Menos 8x e menos 10. Então fica menos 8x menos 10. Aí resolvendo agora. Agora sim. Menos 8. Entenderam ali que eu tinha trocado, pessoal? Ó, menos 8. Tranquilo? Tá bem, então. Ó, o B ficou negativo. Então, menos da fórmula com menos 8 que a gente tem ali. O B² é menos 8². Menos 4 vezes. O A é 2 e o C é menos 10. Fechou? E aí isso daqui vai nos dar menos com menos fica 8, mais ou menos, raiz, menos 8² índice par fica positivo, 64,
Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 com menos 10, mais 80. Opera o sinal primeiro, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 10, 80, fica mais fácil, a gente não se perde. E 2 vezes 2, 4. Então, isso daqui vai nos dar x igual a 8, mais ou menos, raiz de 60 mais 80 são 140, mais 4, 144. Divididos por 4. Aí, nós vamos o quê? Operar mais uma vez para achar as raízes ali, ó. Opa. Deixa eu dobrar aqui uma tela. Acho que agora foi. Ó, então quem eu tenho? X igual a 8, mais ou menos raiz de 144, divididos por 4, né? Tá. Resolvendo vai ficar x igual a 8, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 144? 12. Se não lembra, faz a fatoração, que aí vocês chegam sempre na raiz também. Pronto, descobrimos o x. Agora nós vamos fazer x1. Pega o sinal de mais, 8 mais 12 sobre 4. x1 vai ser 8 com 12. Ó, que 80, 20, né? Ó, 20. 20 divididos por 4, 5. Feito. Descobrimos o x1. Quem vai ser o nosso x2? 8 menos 12 divididos por 4. Aqui vocês não precisam nem fazer na hora da prova. Eu vou fazer aqui porque nós estamos treinando. 8 menos 12 vai nos dar quanto? Menos 4. Menos 4 com menos 4. Então, x2 dá menos 1. Certo? Feito. Agora eu preciso do quê? Voltar lá na conta. Porque olha só, vocês vão ter que cuidar o seguinte. Vocês tinham um triângulo, retângulo, que era x mais 1 sobre 2 e x mais 1, opa, sobre 2 também, né? E aqui era x. Então, o que que acontece? Olha o problema que nós temos. Eu posso ter x menos 1? Não. Era x mais 3 sobre 2. E o outro, Era x mais 3 sobre... x mais 3. sobre... Tá, beleza. Valeu. Que é 3, né? Ó. Obrigado aí. Foi o Arthur, acho, né, que falou. Ó. X menos 1, eu não posso porque estou falando em comprimento. Eu não tenho medida negativa. Então, esse cara não serve para a nossa solução. Então, nós vamos usar somente o 5. Feito? Então, vai ficar ali, ó. 5. Aqui eu vou substituir x mais 1 por 2. Vai ser 5 mais 1 sobre 2. Então, nós vamos ter 6 sobre 2 vale 3. Então, aqui mede 3. E aqui, ó, x mais 3 sobre 2. 5 mais 3 sobre 2. 8 por 2. 4. Então, nós temos 3, 5 e 4. O que que nós precisamos fazer? O perímetro. E o perímetro
ele é representado por 2P, né? Mas é só somar. 3 mais 4 mais 5. 3 com 4, 7. Com 5, 12. Alternativa, letra C. Feito, pessoal. Era uma questão trabalhosa, mas é uma questão possível de vir na prova de vocês se eles quiserem dar uma apertada. Não igual, né? Não sei, né? Mas às vezes eles repetem, né? Mas enfim, vocês conseguiram entender que é uma questão possível na prova de vocês porque ela envolve hipotenusa, envolve perímetro, envolve Pitágoras, perímetro e equação do segundo grau. Então, tá sendo tendência na Fundatec vir mais completo. PC não vem, né? Na PC não tem a parte de matemática, né? Só tem a de ontem, tá, Matheus? Análise combinatória e depois a próxima aula que a gente vai estudar probabilidade. Aí para PC serve essas duas, tá? Esses dois assuntos caem tanto para a brigada quanto para PC. A PC é toda a parte de lógica, mais análise combinatória e probabilidade, que também é cobrado nas duas, né? Matemática e na parte de raciocínio lógico. Fechou, pessoal? Vamos para mais uma? Olha lá. Depois, o próximo assunto que a gente tinha lá era a parte de conjuntos numéricos. Então, aqui eu trouxe uma questão que está sendo tendência, está caindo bastante na Fundatec. Caiu bastante, né? Já estamos no final do ano aí. 2024 veio muita questão assertiva, então, de ter 3, 4 afirmações e vocês terem que estudar cada uma delas. Então, diz assim, ó, referente às operações fundamentais, analise as assertivas abaixo. O produto entre um número inteiro positivo por um número inteiro negativo será sempre um número inteiro positivo? O que vocês têm que cuidar nesse tipo de questão? Quando falar todo, algum, sempre, geralmente vocês têm que tomar vocês têm que ter um ponto de atenção, porque pode existir alguma pegadinha, tá? Então, o que acontece? Se tu tá operando um número positivo, eu nem vou colocar valor, ok? É um produto, então, é um número positivo vezes um número negativo. Isto daqui será sempre o quê? Operação com sinal, regrinha de sinal, na multiplicação, sinais diferentes, sempre negativo. Então, aqui o erro está no positivo. Então, a primeira está errada. Beleza? Depois, na número 2, ó, diz assim, a adição de um número inteiro positivo com outro número inteiro positivo resultará em um número positivo? Essa barbada, né? Concordam comigo? Tu vai somar um número inteiro positivo com outro inteiro positivo. Então, tu tá somando um positivo mais um positivo. Não tem o que dar problema aqui, né? Vai ser positivo. Concordam? Correto. Depois, um número natural do zero para frente, só inteiros, né? Elevado a uma potência ímpar, resultará necessariamente, cuidado aqui também, ó, em um número par. Certo ou errado? Então, se tu pegar um número natural e levar a uma potência ímpar, então eu vou pegar um número natural, por exemplo, 3, e vou levar a uma potência ímpar, 3 também.
Vocês não podem tentar encontrar aqui só o que acontece de fato. Por exemplo, se eu colocar 3 elevado ao... 3 não, se eu colocar 2 elevado ao cubo, vai me dar 8. 8 é par. Vocês não podem procurar o correto. Vocês têm que procurar uma exceção que torne a assertiva errada. Então, 3 ao cubo vai me dar quanto? 27. 27 não é par. Então, se eu encontrei um problema, esta assertiva está errada. 4. O valor do triplo da raiz quadrada de 49 é 21? Então, a gente tem que escrever 3 vezes a raiz quadrada de 49. Quanto dá isso? Raiz quadrada de 49 é 7. 3 vezes 7, 21. Então, correto. Então, ele pede, ó, quais estão corretas. Tome muito cuidado, a Fundatec não tem o perfil de pedir incorretas, mas pode começar a cobrar. Então, nós estamos com as corretas 2 e 4. Alternativa letra D. Tudo bem? Vamos para mais uma? Próximo assunto, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Tá muito rápido, pessoal. Tá dando para entender aí tranquilo? Já tinham feito essas questões todas ou alguma nova? Pô, que bom então. Vamos embora. Ó, vamos fazer ali então. Considerando que letra A nada. A é igual ao valor do mínimo múltiplo comum entre 12 e 6. Aqui, pessoal, vocês não precisam calcular o mínimo múltiplo comum quando eu tenho 2 ou mais números que são múltiplos, que um é múltiplo do outro. Sempre quando vocês têm, por exemplo, 6 e 12, o 12 é múltiplo do 6. Então, o MMC vai ser ele. Isso é uma propriedade lá de mínimo múltiplo comum. Pô, mas eu não vou lembrar disso na hora da prova. Beleza, então vocês aplicam o conceito de MMC. O MMC entre 6 e 12, vocês sempre vão fazer o quê? Pelo método simultâneo, vocês vão fazer os dois números juntos. Então, eu vou procurar o menor primo possível. Tomem cuidado aqui. Façam pelos primos, tá, pessoal? Às vezes o pessoal gosta de saltar lá com um 6, com outros números aleatórios, com números compostos. Não pode. Dá certo. Mas vocês têm questões na Fundatec que cai exatamente decomposição em fatores primos. Então, treinem já pelo método correto, que é fatorar por primos. 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6. Ainda dá por 2. 6 por 2 dá 3. Agora dá por 3. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Então, aqui vai dar, ó, MMC multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC, 12. Agora ali, ó, na B, está falando o maior divisor natural do número 30. O menor divisor de um número é sempre a unidade, o 1. E o maior divisor natural é sempre o próprio número. Então, aqui o B, a gente sabe que é 30. Na sequência, ele está pedindo o quê? O C. Quem é o máximo divisor comum entre 40 e 35?
Também dá para fazer aqui pelo método simultâneo. Eu trouxe uma outra questão logo à frente que não dá para fazer pelo método simultâneo, tá bom? Então, assim, ó, 35 e 40. Pelo método simultâneo, vai funcionar o quê? Eu vou pegar por 2, 35 e 20, por 2, 35 e 10, por 2, 35 e 5. Agora, 35 e 5 dá por 5. 7, 1, 7, 1 e 1. Qual é a regra quando a gente está fazendo o máximo divisor comum pelo método simultâneo? Vocês têm que olhar linha a linha e ver aonde que o número divide todo mundo. Então, por exemplo, ó, o 2 dividiu só o 40, o 2 dividiu só o 20, o 2 dividiu só o 10. Mas aqui nesta linha, ó, o 5 dividiu o 35 e o 5. Então, o nosso máximo divisor comum vai ser o 5. Fechou? Então, aqui o C vale 5. Feito isto, a gente tem que resolver essa expressão numérica. Então, diz ali, ó, o valor de 2 vezes o C vale 5, menos, cuidado, usem os parênteses para não se perderem, né? Expressão numérica tem que ter esse cuidado. Quanto vale o B? 30, vezes o A, que é 12, mais o A, que é 12, menos o B, que é 30, divididos pelo C. Expressões numéricas, a gente primeiro tem que cuidar os operadores. Então, primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. E dentro de cada um desses, vocês precisam lembrar das operações. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração. Feito isso, não tem como errar. Aqui, se eu operar 2 vezes 5, não vai afetar em nada. Menos 30 vezes 12. Aqui vocês podem fazer 3 vezes 12 é 36. Mais um zero, 360. Menos 360, né? Mais 12 menos 30 divididos por 5 dá 6. Agora a gente junta os positivos e subtrai dos negativos. Menos 30 com menos 6 dá menos 366. 10 mais 12 dá 22. Menos 366 mais 22, menos 344. Beleza, né? Tranquilaço, eu acho. Certo? É aquilo que não tem muito, né? Não é previsível, né? Questões de nível superior sendo fáceis e às vezes de médio sendo mais difícil. Fechou? Vamos para mais uma? Olha lá, voltamos para a nossa divisão proporcional. O que a gente tem aqui agora? Só colocar aqui. Aí. Ó, para tentar melhorar a disciplina de um time amador de futebol, a comissão técnica decidiu distribuir R$7.000 entre os 3 jogadores que cometeram menos faltas ao longo de um campeonato. Os jogadores menos faltosos foram Luca, Rony e Alex, que cometeram respectivamente 3, 5 e 6 faltas. Sabendo que a divisão será inversamente proporcional ao número de faltas cometidas, o valor que Rony recebeu é de quanto? Volto lá no início da nossa aula. O processo é o mesmo, só muda a operação.
na divisão diretamente proporcional, vocês vão sempre fazer x divididos por y. E aqui, nós vamos fazer x vezes o y, igual a k. Então, nós vamos multiplicar as grandezas. Então, vamos embora. Quem é o primeiro cara? Luca. Luca vezes 3 é igual a k. O Rony vezes 5 é igual a k. E o Alex... Opa! Já ia colocar igual lá o Alex. Calma. Alex vezes 6 é igual a k. Feito? Aí o que nós temos que fazer? Alex. Tanto faz a ordem, né? Ia colocar o Alex, mas vamos colocar aqui na ordem que tá, ó. Luca mais o Rony mais o Alex é igual a 7.000. Fechou? Vou isolar cada uma das variáveis. Então, volto aqui, ó. Isolo o Luca. Então, o Luca vai ser igual a quanto? O 3 não está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar k sobre 3. Depois eu tenho o Rony. O Rony vai ser, o 5 passa dividindo, k sobre 5. E o Alex, k sobre 6. Feito. Agora eu substituo na equação, ó, no Luca, no Rony e no Alex. Então, vai ficar k sobre 3 mais k sobre 5 mais k sobre 6, igual a 7.000. Equação não, perdão. Frações com denominadores diferentes. 3, 5 e 6. Faz o mínimo múltiplo comum e depois segue a conta. Então, vamos lá. Ó. É k sobre 3, k sobre 5, k sobre 6, igual a 7.000. Eu vou fazer o mínimo aqui, mas se vocês lembrarem disso na prova, ajuda bastante. Quando eu tenho os denominadores são primos entre si, o MMC vai ser o produto entre eles. Então, assim, ó, se eu pegar o 3, o 5 e o 6 e fatorar, dá por quanto? Dá por 2, dá 3, 5, 3, dá por 3, 1, 5, 1, agora dá por 5. 1, 1 e 1, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, nosso MMC é 30. Feito. Coloquei ali, agora o processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 divididos por 3 dá 10. 10 vezes K, 10K. Mais 30 divididos por 5 é 6. 6 vezes K, 6K. 30 divididos por 6 dá 5. 5 vezes K, 5K. Agora ali, ó, 30 divididos por 1, que está aqui embaixo do 7.000, dá 30. E 30 vezes 7.000 vai ser 3 vezes 7, 21. E adiciona 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem aí para todos? Sempre que vocês fizerem o mínimo de toda equação, o que eu posso fazer? Tirar o denominador. E agora eu sigo o processo somente com o valor que eu tenho ali, ó. Então vai ficar 10 mais 6, 16, com 5, 21. 21K é igual a 210.000. K será igual a 210.000 divididos por 21.
K é igual 21 divididos por 21, simplifica, né? Sobra 1 aqui, sobra 1 aqui. Então, nós estamos com 10.000 de constante. Beleza? Descobrimos a constante. Queremos saber a quantidade de quem? Do Rony, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar pelo valor lá do... Vou dividir, perdão, pelo valor do Rony. Quanto que era o Rony, pessoal? Ó, K sobre 5. Então, traz o cara para cá. Rony é K sobre 5. Quanto vale o K? 10.000. Divididos por 5. 10 divididos por 5, 2, seguido de 3 zeros. Então, o Rony vai receber R$2.000. Alternativa, letra C. Fechou? Tá tudo tranquilo na aula? Alguém tem alguma dúvida? Sabiam operar essas todas tranquilo? O que vocês me dizem? Tá boa a aula? Tá beleza? Comenta aí com nós, por favor. Tá dando para dar uma revisada? Ah, é, Arthur, o problema... A aula tá boa, mas o problema estava na questão. Foi muito rápida? Se foi, vocês me perguntem aí que a gente bate qualquer coisa. Ah, sim, beleza. Tinha esquecido. Faz parte. Tenta lembrar diretamente, ó. Diretamente divide. A outra multiplica. Para a inversa não tem como combinar o início da palavra, né? Direta divide. Inversa sempre multiplica. Tá bom? Dando sequência, então, pessoal, nós temos uma função exponencial agora, tá? Então, diz assim, ó. Uma empresa está imprimindo panfletos de propaganda. Para evitar custos extras, desperdícios e acúmulo de material, a empresa decidiu realizar a impressão uma vez por semana, ou seja, semanalmente, de acordo com a função exponencial. Ali ficou um pouquinho zoado. Deixa eu ajustar aqui para vocês. Tá aqui. Ali o T é na menos 1. Sei lá eu por que deu essa bugada aqui. Não sei, ele tá de golpe aqui. T menos 1. Aí, agora sim. Pronto. Ó, ajustei. O T, o expoente é T na menos 1. Então, lá na prova, vocês vão ter que sempre observar qual função vocês vão ter. Aqui, como que vocês sabem que é exponencial? Porque o T na menos 1 está no expoente. Então, eu estou trabalhando com uma função exponencial. Gente, não é para se assustar. Tem muitos alunos que se apavoram quando vem exponencial, logaritmo. Não se assustem. O que vocês têm que fazer? Pensar sempre na propriedade que eu coloquei lá na equação exponencial. Vocês têm que manipular a conta de vocês de forma que fique as bases iguais. Então, olha o que diz na questão. Uma empresa está imprimindo os panfletos e tal, e a função é 500 vezes 2 na t na menos 1. Em quantas semanas a empresa vai imprimir 16.000? Então, ela não está imprimindo, e a função exponencial não é dada por isto daqui?
Então, ele está nos dizendo que a f de x vale 16.000, que a nossa imagem é 16.000. Assim como ontem, que a gente colocou na função do primeiro grau, falava que a imagem tinha dado um valor tal lá. Então, eu vou só substituir aqui, ó. Então, vai ficar 500. No lugar da f de x, ó, eu vou usar 500 vezes 2 na t menos 1, igual a 16.000. Feito? E aí, o que que acontece? 2 na t menos 1 é igual a 16.000. O 500 está multiplicando, vai vir dividindo, ó. E aí, aqui a conta nos ajuda, ó. 2 zeros corta com 2 zeros. Então, nós vamos ter 160 divididos por 5, 16 por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15, sobra 1, baixo 0, 10 por 5, 2. 2 vezes 5 são 10, zerou. Então, ó, eu tenho 2 na t menos 1 igual a 32. Aí o que que vocês precisam enxergar? Sempre vai acontecer isso. Como que eu faço para o 2 ficar na base 2? O 32, eu preciso ter ele na base 2. Eu vou fatorar o 32. 32 dá por 2, dá 16. Dá por 2 que dá 8. Dá por 2 que dá 4. Dá 2 que dá 2. Dá 2 que dá 1. Então, ficou 2 na quinta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente treinando esse número já está na massa, né? Mas se, porventura, não treinaram ainda exponencial, estamos a tempo, né? Então, o que que acontece aqui? 2 na t menos 1 é igual a 2 na quinta. Feito. Agora eu vou fazer o quê? Desconsidero as bases, corto ela, não tem problema, dá para falar assim. T menos 1 vai ser igual a 5. O T vai ser igual a 5 mais 1. Então, nós precisamos de 6 semanas. Alternativa, letra C. Fechou? Se lembrar lá de substituir na função e depois seguir resolvendo, sempre vocês vão resolver por uma equação exponencial, uma função exponencial. Tá bom? A função do primeiro grau eu resolvo com uma equação do primeiro grau. A função do segundo eu resolvo com uma equação do segundo grau. E a função exponencial eu resolvo por uma equação, né? Sempre a equação é o que resolve. Tá bom? Tranquilaço aqui? Essa daqui é para dar aquela relaxada, né? Que o pessoal geralmente se defende tranquilo. Questãozinha de regra D3. Diz lá, ó. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Vamos embora, então. Para realizar determinada tarefa em 10 dias, são necessários 15 trabalhadores. Para realizar a mesma tarefa em 6 dias, quantos trabalhadores serão necessários? Levando em consideração que todos trabalham com a mesma eficiência e eficácia. Então, vamos lá. Nós temos duas grandezas, dias e trabalhadores. Então, nós vamos pegar 10 dias, 15 trabalhadores. 6 dias, X trabalhadores. Para a regra D3 simples, é mais tranquilo o processo, né? Mas qualquer regra D3, tanto a simples quanto a composta a gente vai ver numa outra aula, vocês precisam analisar as grandezas. Então, tu vai fazer a pergunta para a questão
E a grandeza da variável, ela nunca vai levar nome, ela nunca é direta ou inversa. Você sempre tem que olhar para outra grandeza e classificar ela. Como assim? Vocês vão fazer assim, ó. Se em 10 dias um trabalho, se eu levo 10 dias para fazer um serviço, ó, eu tenho esse serviço aqui para resolver. Em 10 dias, com 15 trabalhadores, eu faço esse serviço. Agora, eu tenho que fazer em 6 dias. Então, de 10 para 6, diminuiu o número de dias. Então, eu tenho menos tempo, então eu preciso de mais trabalhadores. Então, a grandeza do trabalho vai aumentar. Ó. De 15, o X vai ter que ser maior que 15. Então, uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando. Então, esta grandeza aqui, ó, ela é inversamente proporcional aos trabalhadores. E o que isso influencia na conta? Vocês sempre montam assim, ó, 15 está para X, a grandeza da variável você sempre deixa do lado esquerdo, igual a outra grandeza. Como ela é inversa, vocês têm que levar ela para a conta invertida a fração. Então, vai ficar 6 está para 10. Dá para simplificar aqui, ó, mas eu vou fazer direto. Então, vai ficar, ó, agora nós vamos usar um conceito de proporção. Qual é o conceito da proporção? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ela fica 6 vezes x igual a 15 vezes 10. Então, eu fico com... Vamos passar o 6 já dividindo para lá. Ó, x igual 15 vezes 10, 150. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai valer quanto? 150 por 6. 15 por 6 dá 2. 2 vezes 6 são 12. Vai dar 25, né? Sobram 3. 30 por 6, 5. 25 dias. Beleza? Alternativa, letra D. Sempre lembrem de analisar as grandezas. Não percam a questão por isso. Na regra de 3 composta dá problema. Na simples ainda dá para se defender só fazendo conta de multiplicação e divisão, né? Fechou, pessoal? Vamos à frente? Ó. Aqui nós temos o quê? Quis trazer para vocês essa questão do ano passado, porque ela está tratando de máximo divisor comum, só que o que acontece? Aqui vocês não vão conseguir fazer pelo método simultâneo. Aqui vocês vão precisar fazer ela utilizando o conceito da definição de máximo divisor comum. Então, vocês precisam lembrar o seguinte: a definição nos diz o quê? Duas coisas, que nós vamos pegar os fatores comuns e de menores expoentes. Com isto daqui, com esta definição, vocês conseguem resolver essa questão. Então, vamos ler ela. Olha o que ela nos diz. Sabendo que o máximo divisor comum dos números P, 2 na quarta vezes 3 ao quadrado, e Q, 2 ao cubo vezes 3 na x vezes 5, e o R, 2 na y vezes 3 ao cubo vezes 7, é igual a 18.
Então, se tu calcular aqui o máximo divisor comum do P, do Q e do R, tu sabe que vale 18. Fechou? Quais são os valores de x e y, respectivamente? Como que nós vamos fazer isto? Primeiro, vocês vão começar pelo máximo divisor comum. Quem é o máximo divisor comum fatorado? A gente sabe que ele é o 18. Sim, mas o 18 fatorado é igual a quem? Aí nós vamos fatorar ele ali. 18 dá por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá 3, que dá 1. Então, o máximo divisor comum de P, Q e R é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Feito? Então, o que eu preciso cuidar agora? Pensa pela definição. Nós temos os fatores comuns. Eu preciso descobrir quem é o x e quem é o y. Então, se eu preciso descobrir eles, vou colocar aqui em preto, eu vou ter que pensar assim: o máximo divisor comum entre esses carinhas teve que usar o 2 como fator comum. Tá. Só que o 2, ele tá aqui e tá aqui. Realmente, eu tive que usar o 2. Mas eu não uso o fator comum de menor expoente. Então, olha, 2 na quarta, 2 ao cubo, o y vai ter que ser quanto, pessoal? Se esse 2 aqui, é um fator comum e está no expoente 1, nós vamos concluir que o y tem que ser 1. Conseguiram entender isso comigo? Pela definição é que eu vou descobrir o expoente. Agora, olha só. O expoente do 3 é 2, lá no 18. O 3 é fator comum, ele está no P, está no Q e está no R. Então, o menor expoente que eu tenho para o 3 é 2. Então, olha aqui, 3 ao quadrado, 3 na x e 3 ao cubo. Eu tenho que ter lá quem? O x, se o 3, o fator que é comum de menor expoente, deu 2, significa que esse carinha aqui está valendo 2 também. Porque se ele fosse maior, vai continuar sendo 2. Só que aí eu iria considerar outro valor aqui que nem tem nas respostas. Mas pode ser 3. Sim, mas se for 3, não vai ser fator comum. Não vai ser o de menor expoente. Então, a nossa resposta fica quem? X sendo 2 e Y valendo 1. Alternativa, letra E. Beleza? Já tinham feito essa? Se vocês tiverem uma questão de mínimo múltiplo comum, aí o conceito é diferente da definição. Aí vocês vão pegar fatores comuns e não comuns de maior expoente. Isto no máximo, tá? Seguindo, trouxe uma outra de teorema de Pitágoras, um pouco diferente. Então, aqui a gente já tem os valores, né? Considerando as medidas existentes na figura abaixo, determine o valor de x, sabendo que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Só identificar, né? Esse carinha aqui, o 5,8 é a minha hipotenusa. Depois a gente tem o cateto mais o cateto ao quadrado. Então, o que eu vou fazer ali? Hipotenusa ao quadrado.
5,8 ao quadrado igual. Um cateto é x mais o outro cateto, que é 5. Então, vai ficar 5,8 ao quadrado. Vamos lá. 5,8 vezes 5,8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 5, 40. Mais 6, 46. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. Então, deu 4, 6, 13, 33,64. Duas casas decimais. Então, aqui nós temos 33,64 igual a x ao quadrado mais 25. Certo? Aqui a ideia foi trazer para vocês que eles não querem a resposta, eles querem a indicação da resposta. Então, ali, ó, vou fazer 33,64, o 25 vai passar subtraindo, dessa vez nós vamos trocar o sinal do 25, né? Igual a x ao quadrado. X ao quadrado será igual a quanto? 33,64 menos 25 dá 4, 6, 3, de 3 eu não consigo tirar 5, 13 para 5 são 8, 2 menos 2, 0. Então dá 8,64. Para tirar a raiz, perdão, o expoente aqui, passa para o outro lado com a raiz quadrada, né? 8,64. Fechou. Então, ó, queria o valor do x, x vale 8 raiz de 64. Tranquilo para vocês, pessoal? Zero estresse? Alguma pergunta aí? Tudo beleza? Vamos fazer. Vocês topam aí me dar uma ajuda aí? Vamos fazer um print no fim da aula aí para eu poder postar? Tem problema para vocês? Boa questão, né, Wesley? Ontem eu falei e acabei não printando ali, né? Ó, é uma questão um pouquinho diferente, né? Daquela, acha o valor do x, já está o x lá resolvido. Agora essa daqui, volto lá em operações com vocês, diz assim, ó. Analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. O produto de dois números irracionais distintos é um número irracional, verdadeiro ou falso? Quem são os irracionais, pessoal? São os números que não possuem período, né? Então é aquele número depois da vírgula, número decimal, que depois da vírgula tem aquela doideira de número. O pi, o número de Euler, a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Inclusive, raiz quadrada de números primos, todos são irracionais, né? Enfim, são os que não possuem período. Tá? Dá para resumir assim. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar dois números quaisquer e fazer uma divisão não, um produto entre eles. Então, eu vou pegar aqui, ó, raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Por que a gente vai criar um problema, né? A gente pode achar um valor que nos prove o que a gente precisa. Vou colocar aqui mais para o canto. Ó, raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Quanto que vai ficar isso daqui, gente? Raiz de 2 vezes 1, multiplicação de frações é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, e 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E quando tu faz raiz de 2 por raiz de 2, um número por ele mesmo, vai me dar 1.
Só que olha o que ele disse, que o produto de dois irracionais é um número irracional negativo. Aqui a gente achou um número inteiro, a gente achou um número natural. Então a primeira está errada. 2. Se um número natural par, se um número natural é par, então ele é divisível por 2? Correto, né? Qual é o conceito para ser divisível por 2? Pô, valeu aí por responder, Wesley. Essa daqui, verdadeira, correta. 3. A diferença. Ah, tu já deu o gabarito, né? C é o gabarito. Acho que é isso, né? Acho que é a C. A diferença de dois números naturais distintos é sempre, ó, olha o sempre, um número inteiro. Então, vocês têm que pensar no seguinte. Eu tenho dois números naturais distintos. E está perguntando se a diferença vai ser sempre um número inteiro. Sim, porque, por exemplo, se tu pegar um número maior e subtrair de um número menor, vai dar positivo. Só que se tu pegar um número menor, um número menor e subtrair de um maior, vai dar um número negativo. Então, ó, por exemplo, 4 menos 3 deu 1. 4 é maior, 3 é menor. Agora, se nós fizéssemos 2 menos 5, o 2 é menor, o 5 é maior. Então, vai me dar menos 3. Qualquer um dos dois é inteiro. Então, aqui está correto. Para fechar, todo número primo é ímpar. Isso daqui o pessoal confunde bastante. Número primo é que possui apenas dois divisores. Dois divisores. E quem são esses divisores? Ou um, que a gente pode também encontrar nas questões falando que é a unidade, e o próprio número, ele mesmo. Então, o 5 só é divisível por 1 e por 5. Então, é um número primo, e assim sucessivamente. Então, a quarta assertiva está falsa, porque está falando que todo número primo é ímpar. Não é. Se a gente pegar, eu quero um contra-exemplo. 9 é ímpar. E não é primo. Caso vocês quisessem, qual exemplo tu me dá? O 9. Ele é ímpar e não é primo. Então, ali como Wesley falou, alternativa letra C. Beleza? Tranquilaço, pessoal? Era isto, gente, que eu pensei em trazer aí para vocês. Não sei se alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário sobre alguma questão. Vocês têm algum assunto para quem está na aula ou para quem vai assistir depois, me manda lá se quiser no direct, lá na DM do Insta. Tem algum assunto que vocês têm uma maior dificuldade? Querem compartilhar aí para eu trazer alguma questão específica? Ou tá tudo de boas? A questão de polinômios, Michel. Polinômios? É uma pedra no sapato. Tá. Tu consegue ser mais específico para mim, Arthur, e o Gabriel ali também falou polinômios. Se for numa questão mais ou menos baseada do que caiu na brigada de 2022, aquela f de x, daí no expoente 2, que daí tu tinha que... Na brigada caiu uma potência e uma soma de polinômios, né? Isso, beleza. Por nessa base, assim, mais ou menos, porque, na verdade, teve uma questão de hoje que se o cara aplicasse na prova da brigada já tinha mais ou menos a base, que era aquilo lá que foi a dúvida de um dos colegas aí, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo.
Aham, te entendi. É que assim, ó, por que que eu perguntei de polinômios, né? Porque ontem, por exemplo, na verdade, eu trouxe 3 situações, né? Eu trouxe a primeira, uma faturação de polinômios, onde a gente trabalhou produtos notáveis e agrupamento, faturação por agrupamento, que foi aquela pergunta, acho que foi tu que me perguntou, né, do 2x. Aham. Então ali a gente viu 2 tópicos. Depois lá no final a gente falou de divisão e eu trouxe grau de polinômio também. Até esqueci de comentar na hora com vocês as 2 situações que tem. Mas eu trago mais uma aí, ou uma ou 2 a gente vê. Beleza, obrigado. Geometria plana, Wesley, ali só respondendo para ele, é na aula. Agora não, deixa eu olhar aqui. Mas é na aula 4, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Aula de geometria plana. Tem agora, amanhã. Amanhã não tem geometria. É no final de semana que vem. Aí nós vamos tocar o zaralho em tudo de geometria plana e espacial. Vamos falar de trigonometria também, beleza? Se não tiver mais nada, era isso então, gente. Vamos fazer um print aí então? Não sei se vocês topam liberar a câmera aí, pode ser? Quem puder, no caso, né? Não sei se alguém não puder, não tem problema nenhum. Eu tô de trabalho hoje, irmão. Melhor Não não. tem problema. Tá? Tô ciente, velho. Só vou parar a apresentação aqui para nós sair na. Fechou, pessoal? Valeu aí pela parceria aí, por participarem da aula. Tiverem qualquer dúvida aí, tiverem lá o grupo lá fica fechado durante a semana, mas se vocês precisarem qualquer coisa, podem me chamar, eu tô lá no grupo, ou pelas minhas redes sociais ali também, a gente tá aí para auxiliar vocês, beleza? Vou printar aqui então. Valeu, gente. Um abraço a todos aí. Espero vocês amanhã às 14 horas. Tem as aulas hoje com outro professor lá. Esqueci agora ali o nome dele. Um abraço. Valeu, senhor. Abraço. Abraço.